Sejam bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 140, Saibamos Lembrar, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Saibamos lembrar. Lembrai-vos das minhas prisões. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 18. Nas infantilidades e reflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos espíritos santificados na terra. Supõem muitos encontrá-los facilmente além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não aguardam senão o céu, através de repouso brilhante na imensidade cósmica. Quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Entretanto, nessa observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antevisão de facilidades celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos. É indispensável percorrê-los. Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhes feriram a fronte. Paulo conseguiu atingir as culminâncias. Entretanto, quantos golpes de açoite, pedradas e ironia suportou, adaptando seus ensinamentos do Cristo em escalando a montanha. Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras admiração e respeito. Não te esqueças de imitá-los, afeiçoando-te aos serviços sacrificiais a que se devotaram para alcançar os divinos fins. Emmanuel, mais uma vez, nos brinda com um belo texto para reflexão. E ele começa dizendo que, na maioria das vezes, irrefletidamente, nós observamos apenas superficialmente os espíritos evoluídos que foram denominados santos aqui na Terra, né? Imagina-se, como Emmanuel diz, que eles sejam facilmente encontrados no plano espiritual para atender às nossas necessidades e ficamos aguardando o repouso celeste após o nosso desencarne, como se o desencarnar, o plano espiritual, fosse um lugar de descanso apenas. Assim como também a gente muito facilmente avalia só superficialmente essas conquistas morais desses espíritos nobres, né? Pensando que isso se trata de facilidades que eles conquistaram, sem lembrar que os esforços e os sacrifícios devem ter sido proporcionais às conquistas realizadas. As palavras de Emmanuel são tão claras nesse sentido que ele comenta: quantos vão lembrar de Paulo somente na glorificação dele, né? Só que ele diz, mandando essa carta aos Colossenses, que eles lembrem das prisões, que eles lembrem dos sacrifícios, das dificuldades pelas quais ele passou. A história de Paulo está muito bem ilustrada no livro Paulo e Estevão, também ditada por Emmanuel para Chico Xavier, para quem quiser se aprofundar no assunto. E ali tem
toda a vida dele no momento que ele começou a trabalhar para Cristo, vamos assim dizer, né? Seguir os ensinamentos e ser exemplo daquilo que Cristo nos trouxe como o caminho reto. E ali tem todos os comentários, tem todas as prisões que Paulo sofreu, as pedradas, os açoites, um sofrimento físico muito grande. Eles tentavam prender ele para que ele não conseguisse pregar a palavra de Cristo. E ele enviava cartas aos mais diversos locais do mundo, continuando a pregação dele, mesmo com o corpo físico limitado ao espaço da prisão. O que isso traz de exemplo de lição para nós? Como ele diz que os discípulos não devem cristalizar o pensamento só pensando nas facilidades celestes, mas sim refletir no trabalho que precisa ser feito para essa conquista, né? A conquista da espiritualidade, diz Emmanuel, ela tem os seus caminhos e é necessário percorrer esses caminhos, né? As palavras de Emmanuel são tão claras nesse sentido que nem necessitam de interpretação. Eu vou reforçar aqui com alguns exemplos o que ele nos diz, para nós fixarmos bem que nós temos esses caminhos a percorrer que não podem ser evitados se nós quisermos alcançar os mais altos degraus evolutivos. Vamos para o livro Céu e Inferno do Pentateuco Kardeciano. Na segunda parte do livro, nós temos vários depoimentos de espíritos desencarnados que foram evocados e Kardec transcreve esses depoimentos. Eu selecionei trechinhos de 3 deles, de 3 espíritos felizes, da primeira parte do capítulo 2, que nos contam um pouco da experiência deles, para a gente realmente se dar conta que todo mundo tem um esforço para fazer, para evoluir moralmente, para alcançar os altos degraus evolutivos. O primeiro deles é o Sr. P, é um médico russo de Moscou, que ele era um trabalhador incansável, ele foi um excelente médico e moralmente ele era uma pessoa muito boa também. E aí, quando ele foi evocado, justamente por causa disso, no momento do desencarne dele, ele foi alçado a altos graus na escala evolutiva, né? É questão de vibração. Ao lugar em que ora me encontro, diz ele, não se chega senão depois de uma série enorme de provas, ou por outra, de encarnações. E aí Kardec questiona ele, então ele teve muitas existências? Kardec pergunta. E ele responde, nem podia ser de outra maneira. A recompensa só pode vir depois da luta vencida. Assim, se grande for aquela, a recompensa, é que também esta, a luta o foi, e necessariamente, né? Porque ele diz que não tem nada de excepcional nas leis estabelecidas por Deus, que elas são justas e imutáveis. Um espírito seguinte, que se chama Bernardin, ele foi um espírito que sofreu muito quando encarnado, e ele também traz o depoimento dele, dizendo que ele viveu no opróbrio, na miséria, trabalhando incessantemente para dar à família o pouco pão que ele conseguia. Mas como ele amava o verdadeiro Senhor, e quando ele se sentia muito oprimido na terra, sobrecarregado com os fardos das dores, ele dizia, meu Deus, dai-me forças de suportar o peso sem queixumes. Eu espiava, meus amigos, diz ele. No entanto, ao sair da rude provação, o Senhor recebeu-me na sua santa paz. Mais adiante ele diz assim, ah, se eu soubesseis, pobres amigos, o que padeci na minha longa existência. Eu esperava, contudo, e o Senhor me concedeu essa felicidade que não existe na terra.
A todos vós, portanto, diz ele, coragem, paciência e resignação. Porque ele diz, suportei mais que vós e suportei sem me queixar. E um terceiro exemplo de trabalho, de esforço, é de uma condessa, chamada Condessa Paula. Ela era bela, ela era jovem, ela era rica, de estirpe ilustre, era um modelo de qualidade intelectual e moral, conforme a descrição de Kardec. Ela faleceu jovem, com 36 anos, mas o depoimento dela é muito interessante, porque vejam como ela nos fala. Não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual. E ficais certos de que a minha última existência, por mais meritória que porventura vos pareça, não era por si só e a tanto suficiente. Em várias existências passei por provas de trabalho e miséria, que voluntariamente havia escolhido, para fortalecer e depurar o meu espírito. Dessas provas tive a dita de triunfar, vindo a faltar, no entanto, a mais perigosa, que é a da fortuna e bem-estar materiais. E ali consistia o perigo, e eu consegui também não sucumbir. E mais adiante ela comenta: trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Eu, a dama nobre, ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto. Saturei-me de privações, sofri reveses, e foi isso que me retemperou as forças da alma. Do contrário, eu teria falido na última prova, o que me teria deixado para trás na minha carreira. Então, vejam que belos, que riqueza de exemplos que nós temos para nos lembrar do trabalho que nós temos a fazer, um esforço abnegado, que possamos contribuir para o progresso coletivo, porque tudo isso fará com que alcancemos mais rapidamente a evolução moral que tanto nós queremos. E como diz Emmanuel no último parágrafo, não mires apenas a superioridade daqueles a quem consagras admiração e respeito, né? Então, não olhe apenas para o grau elevado que aquelas pessoas, que aqueles espíritos que você admira e respeita conquistaram. Não te esquece de imitá-los naquilo que eles fizeram para alcançar essa superioridade. Então, não te esqueças dos serviços sacrificiais a que eles se devotaram para alcançar os seus fins e que você também deverá fazer para chegar no mesmo nível, para alcançar o mesmo divino fim, usando as palavras de Emmanuel. Fiquem agora com a música Aceita, interpretada por Elizabeth Lacerda, também inspirada em Emmanuel, e que eu acho que ilustra bem essa questão do trabalho e de aceitação das dificuldades pelas quais nós passamos para conseguirmos alcançar as metas que nós desejamos. Uma boa reflexão para nós. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a provação chega,
ser fiel a ti mesmo. Serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo. Serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então aceita tua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar a alegria e